Rio Mar em Notícias. Saúde para você. Agora 5h38, de volta com o Jornal Rio Mar em Notícias, aqui pela sua 103,5 no quadro Saúde para você. A gente vai falar sobre os sorrisos, né? O Dr. Paulo Mourão, cirurgião dentista e laser terapeuta da Sensomed Oncologia, já está aqui conosco, porque muitos pacientes têm dúvidas quanto às cirurgias odontológicas, seja para fazer a extração de algum dente ou para um tratamento estético. E as perguntas sobre o procedimento são frequentes nos consultórios. E a gente dá o boa tarde agora para o Dr. Paulo Mourão e sauda também quem está ao vivo conosco pela internet, nas redes sociais da Rádio Rio Mar. Lembrando que você pode curtir, compartilhar esse vídeo e, claro, deixar o seu comentário, a sua pergunta sobre esse assunto e também sobre os assuntos que você gostaria que fossem tratados aqui no Jornal Rio Mar em Notícias. Doutor Paulo, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar mais uma vez. Boa tarde, ouvinte da Rádio Rio Mar. Boa tarde a todos, né? Hoje o tema vai ser justamente sobre a parte de cirurgia odontológica, né? As principais indicações, né? Quando devo extrair o dente, e geralmente gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que um incômodozinho no dente precisa ou não extrair, né? Então é sempre bom ter uma indicação de um profissional para ter um tratamento correto, né? E um resultado com sucesso. Como é que acontece? O que é a cirurgia odontológica? Em quais casos ela é indicada? A cirurgia odontológica, na verdade, ela se divide em dois tipos, né? A cirurgia oral menor, que geralmente é a cirurgia praticada nos consultórios, são as extrações odontológicas, às vezes remoção de algum cisto, né? A extração de dente de leite, e a cirurgia oral maiores, que são realizadas em hospitais, geralmente devido a alguns... Aí já não é tanto odontológica, né? Mas pode ser devido a algum tipo de trauma, às vezes no acidente automobilístico, de moto, às vezes aquela cirurgia ortognática, que é a cirurgia para correção do osso, para o aparelho ortodôntico, né, para melhorar a estética, e ela se divide nesses dois ramos aí, né? E ela abrange muito mais do que isso, mas ela se divide nessas duas formas. E na prática, quais são as diferenças desses dois tipos de cirurgias? Os riscos são os mesmos, por exemplo? Não, aí varia bastante. Na verdade, tudo que a gente chama do nosso corpo é uma pequena cirurgia, né? Então, a remoção dos dentes não deixa de ser uma pequena cirurgia. A cirurgia de oral menor, geralmente, assim, tende a ter menos risco, né? Pelo fato de ser em ambiente ambulatorial, de ser, teoricamente, mais tranquila do que cirurgias maiores. Mas as cirurgias maiores também já requerem um certo planejamento, igual as menores, só que são cirurgias maiores. Inclusive, quando o senhor fala sobre isso, eu lembro que toda vez que eu vou ao dentista, ela me pergunta, tem diabetes, tem isso, tem aquilo, tem hipertensão, justamente porque isso pode influenciar no processo, né? Se você tem alguma pressão arterial desregulada, você pode, durante a cirurgia, ter algum problema. Sim, é sempre importante que o dentista, né, e o paciente também sempre diga se ele possui algum tipo de doença sistêmica, como diabetes, pressão alta, às vezes algum tipo de problema de sangue, né, tipo sangramento, essas coisas assim. Por quê? Porque isso pode interferir durante o procedimento odontológico. Como eu havia falado, tudo que a gente chama do nosso corpo é uma pequena cirurgia. Então, quando você remove um dente, você está fazendo uma pequena cirurgia no paciente. E essa cirurgia, ela requer os cuidados por quê? A diabetes, a pressão alta, às vezes ela pode fazer com que haja um sangramento maior durante o procedimento odontológico e, às vezes, e uma cirurgia teoricamente simples possa gerar uma complicação e até mesmo um caso de uma urgência já médica, uma urgência ou emergência médica. Então, por isso, o importante do planejamento é sempre ter o quê? Uma anamnese, ou seja, tudo protocolado de forma correta, né? Mas é importante que o paciente sempre avise também, né? Ele seja ciente disso. Doutor, entre os tipos de cirurgia odontológica está a oral menor, como a exodontia, né? De que forma esse procedimento é realizado? As exodontias nada mais é do que a extração odontológica, a extração do dente, né? As indicações das extrações do dente, que são as exodontias, elas têm várias indicações, né? A principal é devido à cárie, né? Que geralmente ocorre devido a uma higienização bucal, que acaba gerando a cárie. Doenças periodontais, que são doenças que afetam os tecidos que sustentam o dente, que pode gerar mobilidade, com o tempo ser perdido, né? Às vezes, indicações ortodônticas, vou usar um aparelho. Aí o ortodontista solicita a remoção daquele dente para ter mais espaço, para justamente ter um resultado mais satisfatório, né? Inclusive esteticamente. Em alguns casos, né, às vezes até mesmo questão financeira do paciente, porque às vezes ele não consegue tratar aquele dente, e às vezes é um tratamento um pouquinho mais caro, às vezes, em alguns casos também tem esse tipo de indicação,
Outros tipos também de extrações de dente, a remoção de terceiros molares, né? Que geram muitos problemas, ainda mais na fase de 18, 19, 20 anos, que eles começam a aparecer em boca. Às vezes eles drenam secreção, geram edema. Então, essas são as principais indicações de extrações odontológicas. E como elas são de oral menor, geralmente são realizadas em ambiente ambulatorial, no próprio consultório mesmo, né? Eu vou falar aqui do termo popular, né, o famoso dente do juízo, que era... Eu não sou Isso. muito velha não, mas eu ouvia isso lá no tempo da vovó, né, do papai. Há indicações para remoção ou só quando eles incomodam, doutor? Assim, ó, os terceiros molares que são dentro do juízo, na verdade, existe uma teoria que eles, na verdade, são resquício da evolução, né? Que o ser humano comia, às vezes, muito duro, né? Aquele tipo da pedra. Com o tempo da evolução, eles meio que já não tem mais tanta indicação para a gente, né? Então, assim, a maioria dos terceiros molares, a indicação é remoção mesmo. Em alguns casos que eles são mantidos. Por quê? Justamente por esse motivo que eu falei, eles tendem a aparecer depois dos 18, 19 anos, até os 24, só que a formação dele é com os 8, 9 anos. Então, quando eles aparecem depois do crescimento ósseo, geralmente ele não tem espaço na mandíbula ou na maxila, no osso, né? Então, geralmente eles ficam impactados e aí gera o problema. Então, a maioria dos casos, a indicação é remoção mesmo, né? Então, quem tem um pouquinho de juízo aí já sabe que tem que tirar, né? É a cirurgia, a remoção é Extração, exatamente. E em relação aos pacientes oncológicos, alguns procedimentos são possíveis fazer? Sim, geralmente, né, assim, quando os centros oncológicos, geralmente, ele tem uma equipe multidisciplinar. Por quê? O paciente, antes de iniciar o tratamento oncológico, seja na rádio ou na quimioterapia, é importante que ele vá sempre fazer a avaliação odontológica. Por quê? Porque existem alguns quimioterápicos, alguns medicamentos, que depois que começa o tratamento, eles têm contraindicação para extração, porque isso pode gerar algo chamado osteonecrose. Então, geralmente, nesses casos, o oncologista sempre pede para o paciente, encaminha o paciente para fazer a avaliação odontológica. Se tiver algum tipo de indicação de extração, ele já remove antes do tratamento. E no caso da radioterapia, é a mesma coisa, né? Radiação, região de cabeça e pescoço, também tende ao quê? Aquele paciente, terminando a radioterapia ou durante, que provavelmente nunca mais vai poder extrair nenhum dente da boca. Então, ele sempre tem que ir com o dentista antes de iniciar o tratamento, né? Doutor Paulo Mourão, nós queremos pedir as suas considerações finais, aí as suas recomendações também, como você já falou na abertura, né, de consultar um profissional, porque a gente sabe que tem muita questão da estética também, que influencia muito hoje nas decisões das pessoas, né, quando procuram um especialista. Uhum. Independente seja na parte estética ou mesmo na parte de cirurgia, é sempre importante que o paciente esteja ciente do tratamento, né, dos riscos, dos benefícios, para que ele possa encontrar um resultado satisfatório. Principalmente na estética. A estética já requer algo assim, que o resultado tem que ser igual ao que ele esteja esperando, né? Então, é importante que ele sempre vá no profissional que tenha um bom planejamento, né? E, assim, para poder ser realizado de forma correta e que ele alcance resultado satisfatório, né? Jornalismo com credibilidade. Análise política. Vamos ouvir agora o padre Gilberto Sena, presidente da Rede de Notícias da Amazônia, fazendo a sua análise aí sobre a reforma da Previdência. E para você que estava no Facebook, muito obrigada pela audiência, curta e compartilhe esse material. Boa tarde. Uma triste notícia para ouvintes da Rádio Rio Mar.